Fala, meu povo, beleza? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, Geografia SpaceX, Gabaritagel, militar.com.br. Vamos trabalhar aí questões que estão no edital da SpaceX que envolve modernização da agricultura. E, claro, eu não fico somente no gabarito da questão, eu vou e amplio outras possibilidades que essa questão pode aparecer na prova da SpaceX. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e bora pra aula, porque aqui é no pancadão da emoção. Questão, como eu falei para vocês, que envolve agricultura brasileira, pessoal. Temática aí mega importante. Mas dentro da agricultura brasileira, que o leque é amplo de possibilidades, eu posso trazer estrutura fundiária, eu posso trazer agronegócio, mobilidade agrícola, que aí eu puxo o gancho, a dinâmica, como que é o movimento da agricultura no espaço rural brasileiro. Eu posso trazer a agricultura no aspecto de análise de gráfico, eu posso trazer a agricultura lá no tema que envolve cartografia, porque eu posso espacializar as áreas de maior produção agrícola de determinado produto no mapa e pedir para você fazer essa análise. É ampla a possibilidade de aparecer essa temática. No caso dessa questão, ela vai trabalhar, olha aqui no excerto 1, que a gente vai analisar, já traz a modernização do campo, que está falando aqui que se tornou, olha a palavra-chave da questão, autossuficiente em relação à cidade. Então, ele está afirmando aqui que o meio rural, ele está desconectado da cidade. Jean, no Brasil nós temos essa separação? Claro que não. Dentro da geografia, nós temos uma discussão de como diferenciar onde é um espaço rural de um espaço urbano. Nós falamos aí, sabe do quê? Olha a loucura, do rurbano. Rurbano. Você que mora nas grandes cidades nunca deve ter ouvido falar disso. Mas existe o rurbano, que são cidades, presta atenção, são cidades, então são, sobre o aspecto aí do IBGE, é considerado meio urbano, mas ela apresenta características econômicas e sociais do meio rural. Então, por exemplo, você tem o cara passando com carroça, colhendo lavagem para levar para os porcos. A festa junina é uma das festas mais importantes. A feira livre é o local econômico de maior importância para essa cidade que apresenta uma característica urbana. Grande parte dos municípios brasileiros, que a grande parte são municípios pequenos, possui essa característica urbana. Então, você falar que é totalmente autossuficiente o campo da cidade, isso não acontece. Nem quando a gente sai do aspecto agricultura de subsistência, aquela agricultura do pequeno produtor, do médio produtor, e passamos para o agronegócio. O agronegócio, que aí está conectado diretamente a essa questão que envolve a modernização do campo. Ele não fica autossuficiente. Por quê? Trator, insumos agrícolas, ele vai adquirir na cidade. As tecnologias que ele traz para o campo, onde são pensadas? Na universidade. Geralmente, cidades importantes do agronegócio têm institutos federais, que são aquelas universidades menores, né? Que têm cursos técnicos, voltado ao agronegócio. Então, isso daqui está errada. Então, onde tem a alternativa 1, vamos cortar, né, pessoal? Não é.
Dois, vamos analisar dois aqui, ó. A modernização da agricultura tornou as paisagens agrícolas homogeneizadas. O que quer dizer isso? Únicas, parecidas, tudo bem? Em virtude da especialização produtiva para atender ao mercado cada vez mais exigente. Quando nós temos a modernização do setor agrícola, nós vamos falar o que, pessoal? Dela, da Revolução Verde. Então, nós não estamos falando, presta atenção, de uma policultura na Revolução Verde. Nós não temos aqui, ó, policultura. Nós temos, sim, monocultura na Revolução Verde. Puxa aqui, ó, monocultura. Foi quando os Estados Unidos fala, Brasil, você vai produzir o quê? Soja. Brasil, você vai produzir o quê? Milho para o mundo. Então, o foco do Brasil é a produção de soja. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, espero que vocês estão entendendo tudo, porque aqui é gabaritagelmilitar.com.br. Olha que a setinha bonitinha, ó, do Gabaritagel Militar para você estudar com a gente, tá? Vamos analisar a 3 aqui, ó. As modificações na estrutura fundiária provocaram desemprego no campo e êxodo rural, além do aumento do número de trabalhadores sem direito à terra, com consequência a exclusão social. Lindamente, perfeitamente. Então, essa aqui tá certa, onde tem 2 tá certo, então eu já corto aqui. E essa daqui é a mais linda de todas, põe até um coraçãozinho ali. Porque quando você teve a Revolução Verde, a modernização do campo, substitui a mão de obra braçal. As máquinas substituem o homem. E aí, esse trabalhador, ele teve terra ali, dinheiro para comprar terra? Não, ele é excluído. Ele é obrigado a procurar a cidade para sobreviver. Está dentro do plano de metas de Juscelino de Kubitschek de Oliveira. Plano de metas, Brasil, 50 anos em 5. Vamos crescer rapidão, fazendo uma mudança de paradigma, virando a chave da história do Brasil, saindo de uma agricultura arcaica para uma agricultura moderna, de monocultura, de exportação, mas em grande quantidade. Não que no passado a gente não tinha monocultura de exportação. Sim, mas era o plantation. Aqui você está falando dele, o agro é pop, o agro é tudo. O agronegócio. Beleza? Tranquilo? Suave na nave? Eu vou marcar a alternativa D de dado, irmão. Bora para mais uma questão. É Gabaritagel Militar. A opção do país pelo agronegócio faz o brasileiro consumir 5,2 litros de agrotóxico por ano. Está dentro da Revolução Verde. Então, ó, presta atenção aqui. Os avanços que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, isso sim, tivemos avanços tecnológicos. Esses avanços saíram da esfera militar, saíram da mão dos militares e passou para os civis. Para os civis. Tá, Gê, mas o que quer dizer isso? Me explica. Sim, vou te explicar. Vamos pensar o micro-ondas. Foi toda uma tecnologia pensada na época militar. Foi transformada para o meio civil. O celular, você teve vários avanços lá que evoluíram para o celular. O agrotóxico, a mesma coisa. Eles utilizavam aí várias, aí é triste falar, né? Vários produtos químicos contra o inimigo, fora que utilizavam esse componente, elementos químicos em florestas para você derrubar as folhas, as florestas.
e o inimigo ficar visível, e tudo isso evoluiu para o agronegócio, para o agrotóxico, né? Para o agronegócio, tudo bem? O agronegócio vai utilizar disso, só um parênteses aí para ficar mais claro. O agronegócio vai se utilizar dos agrotóxicos porque um dos viés dessa revolução verde é aumentar o quê? A produção e aumentar a produtividade. Aumentar a produção e aumentar a produtividade é uma das características da Revolução Verde que está dentro aí do agronegócio. Vamos lá, que não acabou não. Sobre o texto, é correto afirmar... Calma aí. Estamos falando de Brasil, tá? Isso é um ponto importante. Vamos lá para E. Vamos para E. As áreas de monocultivo nas regiões brasileiras apresentam um acelerado processo de distribuição, oh meu pai, distribuição igualitária de terras? Não. Ó, guarda isso. Já anota aí no seu caderno, anota. No Brasil, o sinônimo de estrutura fundiária é concentração de terras. O sinônimo de estrutura fundiária é concentração de terras. De novo, o significado, o sinônimo de estrutura fundiária no Brasil é concentração de terras. Então, você não tem distribuição igualitária de terras, por isso que você tem os trabalhadores sem terras, você tem aí a pastoral da terra para proteger o pequeno produtor, para ele não perder terras para os grileiros, para os poceiros na região norte e nordeste. D de dado, essa está errada, galera, errada. Vamos riscar aqui. D. O agronegócio é dependente das grandes extensões de terra, tá certo? E por essa razão desenvolve a política de produção de alimentos saudáveis. Ah, cara, poderia ser, mas o foco é matéria-prima para a indústria, é soja, é cana e é milho, algodão também. E a pecuária, que aí entra na agropecuária. Ah, cara, olha aí, não vai marcar essa, pelo amor de Deus, porque você é aluno do Gabaritagel Militares, a melhor plataforma de ciências humanas focada para os militares, sem bobeira, que é aula raiz, aula no pancadão para você. C. O agronegócio corresponde ao setor agrícola que elimina a manutenção do latifúndio. Ela, meu pai, elimina a manutenção do latifúndio. Jean, não sei o que é o latifúndio. Vai saber agora. É grande extensão de terras. Grande extensão de terras. Beleza? Tranquilo? E estimula o crescimento de áreas quilombolas. Não, gente. Dificulta a vida dos quilombolas, dos indígenas, porque ele quer expandir sua área de produção. Beleza? Então não é a C também, não. Pode ser a B de bola. O agronegócio no Brasil vem provocando a concentração de terras na mão dos pequenos e médios produtores? Claro que não. É dos grandes produtores. Eu já sei que a resposta é a alternativa A. O desmatamento provocado pelo avanço da fronteira agrícola, pelo crescimento do monocultivo, pelo uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, correspondem ao processo de modernização da agricultura brasileira. Se você quer um bizu do que é a agricultura no Brasil, isso daqui já te responde tudo. Tá? Você tem uma agricultura que preza pelo aumento de áreas, então a expansão da fronteira agrícola em direção a terras protegidas da Amazônia, que são áreas de preservação ambiental, focada no monocultivo, principalmente da soja no centro-oeste, pelo uso de agrotóxico para aumentar a produtividade e fertilizantes também para esse vegetal que já é transgênico crescer forte em grande quantidade.
e também para o intensivo uso de mecânico. Quando eu falo mecânico, não é o tiozinho lá para consertar, e sim tratores, colheitadeiras, aquelas grandes máquinas. Beleza, pessoal? Quer estudar com a gente? Vocês já conhecem o gabaritagelmilitar.com.br. Abraços para cima dele. Aqui é Gabaritagel. Fui, pessoal. Valeu.